Peço a você para que abra a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1. Palavra do Senhor em Neemias para nós nesta manhã. Nos ensina o Evangelho de Cristo Jesus com as seguintes palavras nesses 11 primeiros versículos. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, diante de nós, temos um tesouro nesta manhã, de imensurável valor e de precioso valor aos nossos corações, e para que nos adequemos à tua vontade, Senhor. Dá-nos condições de interpretá-lo, de sermos consolados pela tua palavra, de sermos encorajados nesta manhã, Senhor, e encorajarmos uns aos outros nessas verdades eternas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para cada um de nós, se você é brasileiro igual a mim, é muito fácil para a gente analisar, examinar, falar e resolver todos os problemas do mundo. O que essa igreja precisa é 3 pontinhos. E aí você tem lá a resolução que ninguém ainda teve. Eu não posso acreditar nos funcionários do nosso governo. Se eu estivesse lá, na posição que fulano de tal ocupa, nós faríamos assim, 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 assado. Nossas escolas estão realmente num terrível estado. Alguém deveria fazer alguma coisa para mudar as nossas escolas. Se eu fosse secretário da educação, se eu fosse diretor, se eu fosse professor. Meus irmãos, de casa, eu e você somos especialistas em resolver os problemas do mundo, né? Você já ouviu a expressão técnico de sofá? Sabe o que é técnico de sofá? É aquele cara que liga no jogo de futebol, critica a escalação, desenha as melhores jogadas, fala mal do técnico dos jogadores quando o time joga mal, e aí ele faz tudo isso, mas ele nunca pisa em campo. Quando o seu trabalho termina, quando ele desliga a televisão e vai fazer alguma outra coisa. Meus irmãos, ser técnico de sofá é uma coisa no qual nós somos habilidosos. E nessa de tentarmos resolver os problemas do mundo, apenas com nossas opiniões e ideias, muitas vezes
mostramos que nós não sabemos quais são os reais problemas e como resolvê-los. Como agir em favor daquelas questões que são prioritárias, que exigem de nós maturidade. O nosso radar de sensibilidade está bastante afetado hoje em dia. Nós nos emocionamos com vídeos de gatinho na internet, com vídeos de bebezinhos. Somos sensíveis às causas do combate e à pobreza lá do outro lado do mundo, com a vida íntima de celebridades. Mas somos insensíveis àquelas questões próximas de nós e àquelas questões que realmente merecem a nossa atenção no campo de prioridades que o Senhor nos deu, especialmente aquelas questões que também chamam a atenção de Deus e, portanto, deveriam nos sensibilizar. Meus irmãos, hoje nós começamos uma nova série no livro de Neemias, um homem que se sensibilizou, um homem que viu um problema que entristecia o coração do seu Deus e decidiu fazer algo a respeito. Neemias entendeu que para Deus, nesse momento da história de Israel, era hora de reconstruir a adoração. E é exatamente isso que Deus deseja fazer na nossa vida. Ele deseja reconstruir a nossa verdadeira adoração. E esse livro de Neemias, talvez melhor do que muitos, exibe essa gloriosa missão do Messias, de reconstruir a adoração de Deus em nossas vidas. Jesus deseja firmar a nossa atenção e a nossa sensibilidade nas coisas do reino, em primeiro lugar, o próprio Deus, e consequentemente nas coisas que Deus deseja fazer nesse mundo e em nós. E esse texto de hoje é o prefácio dessa sensibilização de Deus em nossas vidas, nas quais vemos 4 áreas aqui nas quais eu e você precisamos ser despertados. 4 áreas que nessa manhã nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus fale a nós. Primeiro, uma sensibilidade com relação à situação das pessoas. Segundo, uma sensibilidade para com o caráter do nosso próprio Deus. Terceiro, uma sensibilidade para confessarmos pecados. E 4, uma sensibilidade para suplicarmos com fé. Então, sensibilidade para a situação das pessoas, caráter de Deus, confissão de pecados e súplica com fé. Primeiro, a situação das pessoas. Mas antes disso, ainda um pouquinho desse contexto do livro. Quando você abre aqui no livro de Neemias, eu não sei se você já fez um estudo no livro de Neemias, ou já teve uma leitura mais atenta, várias coisas dão a impressão de que você ainda está dentro de um outro livro, que vem um pouquinho antes, o livro de Esdras. E essa impressão não é à toa. Na tradição antiga, o livro de Neemias e Esdras era tratado como um único livro, por muitos estudiosos. Ambos os livros tratam do mesmo período da história de Israel, o período pós-exílico. As vidas e os ministérios dos homens que carregam os nomes desses livros, como Esdras e Neemias, as vidas deles coincidem e se sobrepõem em vários sentidos. Os eventos do primeiro livro desembocam no segundo livro. E o objetivo teológico de ambos os livros é sensibilizar o povo de Deus quanto à obediência da lei, quanto a viver uma vida para Deus. E o primeiro versículo que eu e você lemos está aí, olha, veja aí. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. O nome de Neemias, no hebraico, significa o Senhor consolou. Eu fico tão fascinado, meus irmãos, com a habilidade que o nosso Deus tem de dar nomes aos seus servos, muito tempo antes de eles abraçarem vocações que estariam literalmente ligadas ao nome deles. Isso acontece o tempo inteiro na Bíblia, não sei se você já percebeu. Mas é interessante, esse 20º ano é o do reinado do rei Ataxerxes, que foi exatamente onde nós deixamos o livro de Esdras, no ano ali mais ou menos 445, 446 antes de Cristo, que foram exatamente 13 anos depois da chegada de Esdras, com o segundo grupo de exilados a Jerusalém. Neemias estaria responsável pelo terceiro grupo de exilados. Ele estava ali em Suzã, uma cidadela de descanso e proteção para os reis persas. Era uma espécie de resort de inverno. Eles iam para lá para descansar, para se regalar. E, meus irmãos, ali, numa interação que parece muito casual num primeiro momento, Neemias recebe a visita de Ananias e de alguns dos seus irmãos que vinham da parte de Judá.
E ele pergunta por notícias sobre Jerusalém e sobre os judeus que haviam retornado no grupo anterior do cativeiro da Babilônia. E então esses homens lhe dão uma notícia totalmente desastrosa, uma notícia terrível. Eles dizem: a situação de muitos desses homens é deplorável. Nossos irmãos estão numa grande miséria. Algo de partir o coração. E eles começam a relatar ali que eles se encontram sob o terror e o jugo dos povos ao redor que faziam pressão e impediam que a obra do Senhor avançasse. Esse é um relato que, se você for tentar encaixar cronologicamente, está lá em Esdras capítulo 4, nós já vimos isso. Quando muitos homens e seus comparsas ali, os afasaquitas e muitos outros se levantaram contra o povo de Deus. E eles contam, meus irmãos, essa situação terrível, não somente do povo, mas do próprio estado da obra. As muralhas não estão finalizadas. Os portões foram queimados e não haviam sido consertados. Meus irmãos, isso teve um efeito avassalador sobre a alma de Neemias. Olha o versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, Neemias desmoronou e chorou ao ouvir que os muros de Jerusalém não haviam sido reconstruídos. É engraçado, né? Você já ouviu alguém chorando por parede? Talvez você tenha chorado na sua vida porque alguma obra que você desejava fazer na sua casa não teve dinheiro para completar a obra. Você ficou lá chorando, não teve dinheiro para completar a obra. É por isso que Neemias está chorando, não é, meus irmãos? O choro de Neemias é por causa do que isso representa. Os muros de Jerusalém eram símbolo da proteção de Deus sobre aquele povo. Pensa na força policial, que nos é tão importante quando a gente pensa no dia a dia. Uma cidade protegida, uma cidade segura, e você se sente seguro numa cidade na qual você vê a viatura da polícia passando de vez em quando na frente da igreja. Me traz um conforto quando isso acontece. Você tem a sensação de que você está sendo seguro. Mas e quando as suas principais defesas estão abaladas? É terra de ninguém. Aqui, alguns dos nossos irmãos passaram por uma situação que eu vou revelar à igreja, talvez muitos não saibam, que aconteceu no ano passado, mas aqui perto da igreja tem uma presidiária, tem um presídio. E ano passado terminou uma escola dominical e, de repente, alguns estavam aqui encerrando as coisas e, de repente, entraram 2 policiais com armas na mão à procura de um fugitivo. As pessoas que estavam aqui ficaram absolutamente desesperadas. Alguns se esconderam debaixo das cadeiras, no banheiro, o policial entrando, apontando arma para todo mundo. Foi um susto, mas pelo menos a gente tinha policial, né? A gente tinha gente competente para tentar resolver o problema. Mas quando você não tem esse tipo de gente, quando você está à mercê das situações, meus irmãos, Jerusalém era a cidade de Deus. Desde os dias de Abraão, essa cidade era querida porque a identidade nacional de Israel estava em torno dessa cidade. Ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Ela representava o cuidado de Deus. Mas nesse momento, os muros destruídos e os portões queimados eram provavelmente símbolo de que Deus estava distante do seu povo. Ou pelo menos essa era a impressão. Meus irmãos, o choro de Neemias é porque ele se importa com o seu povo. Ele se importa com o povo de Deus e com o status espiritual, com a situação. Esse choro de Neemias me lembra muito o choro de Jesus. Que lá em Lucas capítulo 19, quando ele avista Jerusalém, o texto nos diz que ele vai chegando e vê a cidade, ele chorou e disse: "Ah, Jerusalém, se conheceres por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está oculto aos teus olhos." Lucas 19, 41 e 42. Os líderes judeus, os fariseus, haviam rejeitado o seu rei, e estavam indo longe demais na sua rebeldia, e estavam recusando a oferta de salvação que vinha por meio de Jesus quando foram visitados
por ele, o Deus encarnado. E logo, logo, essa nação sofreria. Jesus estava chorando porque ele sabia qual era o julgamento que viria sobre Jerusalém. A maneira como as nações ao redor se aproveitariam dele. Um Messias que chora, meus irmãos. Isso me traz um contraste tão grande quando a gente pensa naquela ideia de homem não chora. Você já ouviu essa ideia antes? Homem não chora. E a gente ouve esse ditado sendo falado. E quando os pequenos homens, os meninos, choram, nós perguntamos a eles se eles são homens de verdade. E exigimos que eles guardem aquelas emoções para si mesmo que os fazem chorar. E nos esquecemos que chorar é algo natural daquele que se sensibiliza. Meus irmãos, com o tempo, o que nós passamos a fazer, e eu não sei se nós percebemos o que está acontecendo, ou pelo menos o que vai acontecendo na sociedade. A gente vai dizendo que chorar é coisa ruim, chorar é coisa de menininha, chorar é coisa de maricas, como uma vez eu ouvi na escola. E a gente vai ensinando para os homens, subjetivamente, que se sensibilizar com causas legítimas também não é coisa de homem. E nós criamos uma distorção terrível no coração dos nossos homens e das nossas meninas também. Mas você precisa lembrar que o versículo mais curto, ou pelo menos um dos mais curtos da Bíblia, o segundo mais curto, é Jesus chorou. O mais curto é e disse Jó. Mas o segundo mais curto é Jesus chorou, João 11:35. Meus irmãos, as lágrimas de Neemias e as lágrimas de Jesus aqui não são lágrimas introvertidas de sentimentos egoístas, não. São homens que estão transformando suas lágrimas em oração diante do Senhor. Homens que olham para a situação do povo, isso lhes causa incômodo. E eu pergunto para você hoje, será que quando eu e você olhamos a situação do povo de Deus no Brasil hoje, isso te sensibiliza? Quando você ouve notícias daquilo que tem acontecido com o povo de Deus nas mais diferentes instâncias, isso te sensibiliza? Quando você ouve sobre o alto número de desigrejados, o alto número de pessoas decepcionadas com a igreja e com o povo de Deus e decepcionadas com o próprio Deus. Quando você vê a multiplicação de igrejas que tentam vender o peixe do evangelho pelos motivos mais obscuros e batem no peito e se orgulham das suas teologias prejudiciais à saúde, pior que cigarro, pior que drogas. Teologias que criam pessoas tortas. E quando você vê a situação do povo de Deus no nosso meio, aqueles que estão mais desmoronados que os muros de Jerusalém, que não tem ânimo para fazer absolutamente nada, não tem ânimo para vir à igreja, não tem ânimo para orar, não tem ânimo para fazer culto familiar, não tem ânimo para evangelizar, se veem tão distantes da graça de Deus, que também não se veem nem um pouco ativos. Isso te sensibiliza? Ou você finge que não é com você, como tantas vezes nós fazemos, não é verdade? Não, isso aí é problema dos outros. Eu não preciso me preocupar com isso. Meus irmãos, quando notícias trágicas chegam aos nossos ouvidos, nós devemos orar. Isso é simples. O nosso primeiro movimento não deve ser somente um movimento de lamento, de ficar lambendo o cotovelo e falar, está tudo tão ruim. Não! O povo de Deus aprende a se voltar para Deus em oração e fazer com que Ele conheça as nossas lágrimas, que Ele conheça o nosso pranto, que Ele conheça as nossas causas. E nós aprendemos isso em primeiro lugar, sensibilidade de verdade. Crente que é crente de verdade se sensibiliza com as causas que são importantes para Deus. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, não somente isso, mas nós também nos sensibilizamos com o próprio Deus, que está sobre todas as causas. Veja aquilo que Neemias diz no versículo 5. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Senhor, Deus dos céus, Deus grande
e temível. Como é que você começa as suas orações? Como é que é o cabeçalho, o prefácio das suas orações? Como é que você chama a Deus? Deus bendito, Pai amoroso. Ou você não sabe muito como começar a se dirigir a Deus? O início da oração de Neemias não é só uma retórica elaborada, mas ele junta vários títulos de Deus, que são uma forma de expressar com grandeza quem Deus é. Ele é Senhor, Ele é Yahvé, Ele é Deus da aliança. O Deus dos céus, o Deus grande e temível, é um Deus que se revelou ao seu povo, e é conhecido do seu povo há muito tempo. Neemias se relaciona com um Deus cujo amor por seu povo é infalível, um amor testado, um Deus que promete e cumpre, um Deus que alcançou a Abraão, a Moisés, a Jacó, a José, e um Deus cujas promessas ele vem carregando e cumprindo ao longo de todo esse tempo. Meus irmãos, isso não é só introdução de oração. Eu lembro uma vez, quando eu era da minha antiga igreja, a igreja na qual eu cresci, um senhor presbítero emérito foi fazer uma oração de graça e bênção que a gente tinha na igreja, todo mundo dava a mão, aí ele foi orar e ele fez uma longa introdução. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E ele continuou. Acho que foi 1 minuto de introdução, meus irmãos. Eu lembro que eu fiquei curioso com aquilo, eu fui perguntar para ele depois por que ele falou tudo isso. E eu lembro que ele me disse, eu preciso me lembrar que esse Deus que eu oro é o Deus que vem alcançando os meus pais na fé há muitos anos. Isso não era besteira para ele, era muito sério. Meus irmãos, antes de a gente começar a suplicar, pedir, falar quais são as nossas causas, nós precisamos reconhecer com quem nós estamos falando. Muitas vezes a nossa falta de fé e a nossa autocomiseração continua na oração porque a gente não reconhece na presença de quem nós nos encontramos e não nos voltamos imediatamente para o Deus Todo-Poderoso e elevamos o nosso pensamento a Ele. Pense na oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Como é que começava essa oração? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Está vendo? A perspectiva correta para o povo de Deus reflete o caráter de Deus. E o nosso catecismo, tanto maior quanto menor, leva tão a sério esse prefácio da oração e captura 2 verdades sobre ela que eu gostaria de dizer para você nessa manhã. A pergunta 100 do catecismo menor diz assim: o que nos ensina o prefácio da oração dominical? Ele fala, esse prefácio, Pai Nosso que está no céu, ensina-nos que devemos nos aproximar de Deus com toda santa reverência, com toda confiança, como filhos a um Pai poderoso, pronto para nos ajudar. E também nos ensina a orar com outras pessoas dessa forma. Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso que está no céu. Mas a segunda pergunta diz, quando dizemos, santificado seja o teu nome, reconhecemos a inteira incapacidade e indisposição que há em nós, e em todos os homens, de honrar a Deus como é devido. E, portanto, devemos pedir que Deus nos habilite a glorificá-lo pelo que Ele é, em tudo aquilo em que se dá a conhecer e que disponha tudo para a sua glória. Catecismo Menor, pergunta 101. Meus irmãos, um teólogo disse, a majestade de Deus é aquela que coloca o homem no seu devido lugar, seja amigo ou inimigo. Todos nós. E eu espero que você seja amigo de Deus nessa manhã. E se de fato você é amigo de Deus, ou melhor, se você de fato é um filho de Deus, a figura do Pai, para pensar isso, transmite a nós um certo peso, não é verdade? Uma estabilidade, uma segurança. E eu e você temos nos acostumado tanto com esse atributo do Senhor, que perdemos o impacto que tal verdade tem sobre as nossas vidas e sobre a vida de outras pessoas. Lembro-me da história de um missionário trabalhando entre os indianos, que foi ensinar
a oração do Pai Nosso para um grupo de pessoas, e naquele dia ali para uma certa mulher. E ele começou ensinando, Pai Nosso que estás no céu. E aquela mulher hindu vira para ele e diz assim, como é que é? Pai Nosso? E ela vira para o missionário e diz, se Deus é meu Pai, não tem nada mais que você me precisa dizer. Porque esse Deus é confiável. Se Deus é Pai, Ele é confiável. Para pensar nisso. O cuidado de Deus por nós. E como essa apologética de um pai amoroso, de um pai cuidadoso, converte corações e move pessoas cujas religiões e crenças têm tudo, menos a ideia de um Deus próximo, pessoal e cuidador. Outra história que eu ouvi foi de um garotinho que há muitos anos estava deitado na sua cama e toda noite ele tinha um hábito de, antes de dormir, sair da sua cama e ir até a cama do seu pai e perguntar, pai, você está aí? Estava escuro de noite, debaixo dos lençóis. E o pai respondia com a voz sonolenta, sim, filho, eu estou aqui. E ele fazia isso toda noite. E era isso que lhe dava segurança para ir deitar-se. E esse menininho cresceu, se tornou um idoso, e ao longo de toda a vida, esse menininho aprendeu a perguntar ao seu Pai Celestial toda noite, Pai, você está aí? E a resposta era sempre a mesma, sim, eu estou. E aquilo lhe fazia repousar seguro. Você já leu os Salmos? O Deus que cuida do nosso sono à noite, como é que você tem coragem de dormir à noite com esse mundo de cabeça para baixo? Porque o seu Pai cuida de você. Quando nós oramos, dessa forma, nossas orações são transformadas. E elas nos ensinam também a passar para o próximo estágio da oração, que é o nosso terceiro ponto nessa manhã, a sensibilidade para reconhecer não somente quem Deus é, mas por causa disso, confessar os nossos pecados. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A oração de confissão de pecados de Neemias nos lembra da oração de confissão de pecados de Esdras, lembra? Esdras também chorou, Esdras também se colocou junto ao povo de Deus, e a confissão de pecado de ambos começa do mesmo jeito, se lembrando que se Deus de fato é um Deus da aliança, Deus é um Deus do pacto, essa aliança pressupõe que o amor de Deus deve ser respondido com obediência, com fidelidade. O Deus que livrou o povo do Egito exigia desse povo adoração total, exclusiva, perfeita submissão. Mas, meus irmãos, nós sabemos que a história de Israel, e particularmente agora a história do povo no exílio, não era essa história. Era a história de um povo que idolatrou, de um povo que adulterou, de um povo que fez absolutamente tudo o que podia para merecer o que aconteceu sobre eles. E Deus já havia dito, por boca de Moisés, há muitos anos atrás, Deus havia dito que esse pacto da aliança, esse contrato, ele pressupunha tanto bênçãos, caso fossem obedientes, quanto maldições. As sanções do pacto, aquilo que nós chamamos dos termos da aliança. O Deus que é bom, que é gracioso, que é misericordioso, também é o Deus justo e santo, e que não faria vista grossa para o pecado. Ele já havia dito, meus irmãos, lá em Deuteronômio, em tantos momentos, no capítulo 7, no capítulo 4, no capítulo 5, no final do livro de Deuteronômio, nos capítulos 28, 29 e 30, que se o povo de Deus insistisse em fazer aquilo que é mal, esse povo sofreria, os próprios povos ao redor seriam agentes da condenação divina sobre o povo, por causa da idolatria. Meus irmãos,
Se você for ler o livro de 1 Reis, 2 Reis, o livro de Crônicas, se você tiver a oportunidade de ler o livro de Juízes, o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai perceber a insistência desse povo de fazer aquilo que é mal perante os olhos de Deus. Você nunca se perguntou como é possível que eu e você, que já somos crentes, nessa manhã, que já conhecemos o Senhor Jesus, ainda insistamos em pecados tão antigos, para os quais já conhecemos a condenação, já conhecemos aquilo que Cristo realizou por nós, mas ainda assim insistimos em fazer o que é mal. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós não podemos ser insensíveis na vida da igreja é com relação ao nosso pecado. É com relação ao nosso pecado. Quando a igreja se acostuma com o seu pecado, ela passa a colher miséria e desânimo. E nós, muitas vezes, não tentamos descobrir por que não estamos animados para a obra do Senhor, por que não estamos animados para a evangelização, para a missão, para a santificação na família, no lar, para a santificação nas nossas vocações. E começamos a elaborar estratégias para melhorar essas coisas, mas somos tardos para perceber como estamos acostumados com o pecado. E não vemos como o pecado é a maior fonte de desânimo que existe na vida da igreja. E a fonte mais perigosa para a apostasia e o afastamento do Senhor. Há um tempo atrás eu estava lendo um livro do Paul Harvey, e ele trouxe uma ilustração, meus irmãos, que eu achei que foi uma das ilustrações mais fortes que eu já li na minha vida para ilustrar os efeitos do pecado sobre nós. E eu estava esperando o sermão certo para contar essa ilustração, então aqui vai. Ele conta como um esquimó faz para matar um lobo, lá nas terras gélidas. Esse esquimó, ele vai lá e reveste a lâmina de uma faca com sangue, e bota esse sangue para congelar. E quando o sangue congela, ele vai lá e coloca mais uma camada de sangue, e congela novamente. E depois mais uma camada de sangue, e congela novamente, até que a lâmina inteira da faca esteja coberta por sangue congelado. E aí, então, ele vai lá e enterra a faca na tundra. E o lobo sente o cheiro do sangue e vai atrás da faca e começa a lamber aquela lâmina. E ele vai lambendo. E o sangue vai saciando a sua fome, ele vai lambendo, mas, ao mesmo tempo, por causa do sangue congelado, a sua língua vai ficando dormente. E ele vai lambendo, e de repente ele não percebe que a faca está cortando a sua língua. E ele começa a se saciar com o seu próprio sangue, e ele vai lambendo mais, até que ele morre, afogado no seu próprio sangue. Meus irmãos, é isso que o pecado faz conosco. Satanás, ele nos dá um gostinho de sangue, e a gente vai lambendo, a gente vai se acostumando com o pecado, e quando a gente percebe, a gente está morto, meus irmãos. E acostumado com o mal, acostumado com o pecado. Meus irmãos, isso é muito sério. Esses dias, e eu fiz um rápido comentário recentemente, esses dias, minha esposa, tão sábia e tão mais crente que eu, estávamos orando com a nossa pequenininha antes de dormir, e orando, e ali falando, fazendo a oração que a gente faz todo dia, os nossos pedidos, e terminamos a oração, Débora olha nos meus olhos e fala assim: meu amor, você não está orando por confissão de pecados. Você não está confessando o seu pecado, o nosso pecado e o pecado da Melissa. Você não está ensinando isso para ela. Estou ensinando minha filha a ser uma farisaica, achando que na vida não tem pecado a ser confessado. Meus irmãos, dia após dia, eu e você devemos reconhecer as nossas faltas, se quisermos ser curados. Você quer experimentar uma mudança no seu ânimo espiritual, no seu fervor, na sua disponibilização, no seu comprometimento? Confesse os seus pecados ao Senhor para ser curado.
e aprenda a ter uma vida com seus irmãos de confissão de pecados uns aos outros, de tratativa séria dos nossos problemas. Neemias é o primeiro a colocar o seu carro na linha de frente. Ele fala: eu estou aqui, Senhor, confessando o pecado não somente do povo, mas o da minha vida, o da minha família. Me ajuda, Senhor, me ajuda. E meus irmãos, essa se torna a base então, em último lugar, para Neemias poder, enfim, ser sensível à súplica de fé. Ele reconhece quem Deus é, ele se sensibiliza com a situação do povo, ele se sensibiliza com a situação do seu pecado. E agora, enfim, ele pode pedir a Deus. Ele diz no versículo 8, veja comigo: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Meus irmãos, Neemias sabe que o exílio que o povo vinha passando até este momento, o exílio, o cativeiro na Babilônia, já era o cumprimento da maldição de Deus. O povo pecou, o povo colheu o resultado do seu pecado. Deus não falhou com a sua palavra. Mas Neemias conhece o caráter total de Deus. Não apenas o Deus que julga, mas o Deus também que liberta o povo. E ele fala, o primeiro verbo do versículo 8 é: lembra-te. Lembra-te. Às vezes não é meio ousado quando você vê homens como Neemias, como Moisés, que se viram para Deus e falam: lembra-te, Deus. Lembra-te que ainda que o povo colha os resultados do seu pecado, o Senhor é um Deus que guarda a sua aliança e a sua misericórdia de geração em geração. E o Senhor havia feito uma promessa de que ainda que o povo estivesse espalhado, se esse povo se convertesse do seu mau caminho, Deus os ajuntaria das extremidades da terra e os traria para a sua presença novamente. Meus irmãos, que promessa maravilhosa e que promessa importante de não esquecer, não é verdade? Nos lembrarmos que Deus pode reverter o quadro, de que Deus é tão bom e tão poderoso, de que a sua misericórdia, quando ela abunda, ela cobre uma multidão de pecados. E todos os dispersos, todos os perdidos, todos os desanimados, todos os cegos, coxos, surdos, podem ser reunidos novamente debaixo dos cuidados do bom pastor das nossas almas. Levou muito tempo para alguns dos judeus entenderem que quando Jesus veio para fazer aquilo que Neemias jamais poderia fazer. O bom pastor não veio para juntar ovelhas somente de Jerusalém, mas da Judeia, de Samaria e dos confins da terra. O pastor Jesus cumpre perfeitamente as promessas de Deus no passado, aquilo que Neemias veria ali, logo adiante, ao retornar para Jerusalém, ao reconstruir os muros. É incomparável diante da obra que o Senhor Jesus Cristo haveria de fazer. Neemias tem uma confiança num Deus que não falha, num Deus que promete e cumpre. Ele ainda não conhecia Jesus, mas ele se apoiava no Deus que não abandonaria o seu povo. Naquele primeiro momento, Neemias se posiciona para ser instrumento ousado de Deus para essa obra de restauração. Olha o último versículo, versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. A oração de Neemias, ela é um spoiler do capítulo 2, que eu e você ainda não lemos. Você vai ler hoje, quando você chegar em casa, morrendo de vontade e curiosidade.
Mas Neemias não está apenas chorando e lamentando e orando, ele está se preparando. Ele está alongando os seus músculos espirituais, porque ele tem algo a fazer. Ele quer ser cooperador com a obra de restauração. Neemias, o grande copeiro do rei. Meus irmãos, o que um copeiro podia fazer? É interessante, né? Você fica pensando assim, poxa, se ele tivesse um emprego melhorzinho, se ele fosse um secretário de Estado, um secretário da Agricultura, né, assim, um ministro das Comunicações. Mas ele é o copeiro. O que o copeiro vai fazer? Meus irmãos, quando esse homem entende a vocação que ele tem da parte de Deus, e sem dar muito spoiler do próximo capítulo, mas ele entende que ele está exatamente na posição que Deus queria que ele estivesse. Ele é copeiro do rei. Ele era responsável por provar os vinhos, as bebidas que chegavam aos lábios do rei, se certificando de que o rei não morreria envenenado. Se alguém fosse para morrer envenenado, era o próprio Neemias. Além disso, ele era um homem do círculo íntimo. Alguém que caminhava, estava com os ouvidos do rei à sua disposição. Neemias era um homem de influência. Deus havia posicionado ele ali e era hora de agir. A oração de Neemias era uma oração estratégica. Senhor, dá que o teu servo seja bem-sucedido hoje, é o que ele diz aqui. Hoje mesmo. Senhor, vai comigo, vai adiante de mim, da intrepidez, da ousadia, das palavras certas para falar ao rei. Quantos servos ao longo da palavra de Deus agiram dessa forma? Você lembra de Esther? Que pediu que o povo orasse por ela, porque ela iria interceder em favor do povo diante do rei. Você lembra de Moisés com Faraó? Que só poderia ir ali no poder de Deus e não na força da sua retórica, não na força da sua história, o fugitivo criminoso. Meus irmãos, quando Deus está conosco, nós nos lembramos do Deus e do Rei que é acima de todos os reis e todos os deuses. Essa é a fé de Neemias, que nos inspira e que nos exemplifica. Quando o Senhor Jesus Cristo encarnou e veio ao mundo, o Messias não tinha lá um emprego que chamava muito a atenção das pessoas, não é verdade? Ele era carpinteiro, de Nazaré, da região da Galileia. Não chamava muito a atenção. Mas essa era a posição estratégica que o Pai lhe havia confiado. E Jesus abraçou essa posição. Ele cumpriu a sua vocação fielmente aonde ele se encontrava. Ele agiu perfeitamente com relação aos pobres, aos perdidos de Jerusalém. E o Senhor Jesus Cristo se sensibilizou com a situação daqueles ao seu redor. Ele se compadeceu, nele houve verdadeira compaixão pelos perdidos, aqueles que Deus desejava salvar. E a posição do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tinha os ouvidos do rei para si. O Filho de Deus, o Filho do Pai, é aquele cujas orações foram ouvidas, porque nele não havia dolo ou pecado ou mancha de maldade. Se Neemias chegasse diante do rei apenas nos seus méritos, Neemias morria ali mesmo. Mas Jesus pode chegar diante do rei com os seus méritos, porque ele é perfeito, ele é bom, ele é justo, ele é santo e ele é o nosso intercessor. O Senhor Jesus Cristo veio para fazer uma ponte que eu e você não poderíamos fazer. E nele nós temos alguém que é muito melhor do que Neemias. Meus irmãos, se Neemias for a sua inspiração apenas nessa manhã, a gente está lascado. A gente precisa de Jesus, o sumo sacerdote, cujo autor de Hebreus disse a seu respeito que Jesus, nos dias da sua carne, lá no capítulo 5 de Hebreus, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, clamor, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho,
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Neemias podia falhar no empreendimento dele, você vai ver ao longo do livro que teve momentos que a coisa quase desandou. Jesus jamais falhou no seu empreendimento. Neemias só podia reconstruir talvez os muros de Jerusalém, mas Jesus reconstrói os muros da minha e da sua adoração. Ele é o nosso próprio templo de adoração, que quando foi destruído pelos homens, ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo a obra de Deus e se tornando aquele local de adoração para o povo de Deus, no qual nós temos segurança, estabilidade, conforto e cuidado da parte do Senhor. Meus irmãos, como eu e você precisamos aprender nessa manhã sobre isso? O Senhor Jesus Cristo quer nessa manhã sensibilizar a igreja. Ele quer sensibilizar cada um de nós. Eu não sei se você é uma pessoa que se considera sensível ou não, duro na queda. Mas no reino de Deus, na igreja do Senhor, não tem espaço para os insensíveis. O Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra, nessa manhã, está trazendo lágrimas sinceras e não lágrimas de crocodilo aos nossos olhos. Lágrimas que fazem amar a igreja que Ele ama. Lágrimas que fazem nos importar pelas famílias que Ele se importa. Lágrimas que nos fazem se sensibilizar com as crianças do povo de Deus, com as mulheres do povo de Deus, com os jovens do povo de Deus, com os casais do povo de Deus. Lágrimas, meus irmãos, para que nós mesmos nos sensibilizemos com o nosso pecado. E lágrimas, meus irmãos, para que a gente não seja técnico de sofá da vida gospel. Para que você não fique resolvendo os problemas dos outros à distância, em vez de se envolver com eles, como o Senhor Jesus Cristo tem feito conosco todos os dias. Você quer seguir os passos de Jesus? Toma a sua cruz e vai se meter na lama dos outros, orando por eles e reconstruindo a adoração junto com eles. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos nessa manhã, pela verdade do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho em Neemias. Porque, Senhor, nós temos neste livro o prefácio da reconstrução da adoração em nossas vidas, que começa pela sensibilização, começa pelo reconhecimento de quem Deus é, de quem nós somos, de como o povo está, mas do que Deus tem para fazer também, de como o Senhor deseja nos usar, igreja redimida e eleita em Cristo Jesus, para anunciar a esperança. Senhor, comece em nós. Somos pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças muito pequenininhos, incapazes de qualquer grande feito. Mas o Senhor Jesus Cristo é o Deus dos grandes feitos, e nele nós apoiamos e aprendemos. Ajuda-nos como igreja nesta manhã a nos sensibilizarmos pelas causas corretas, pelas prioridades do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém.